Fala doutora, doutor, que bom que você chegou até aqui. Para você que está na reta final dos estudos para o exame da ordem, receba aí desde já as minhas boas vibrações para você passar já nesse mês de dezembro. E saiba que as técnicas que vamos abordar desenvolvem você, independente da fase que esteja. Querendo mais confiança para as audiências ou apresentar um TCC. Para as guerreiras e guerreiros na reta final da segunda fase, que 2022 se inicie com você, doutora e doutor, requerendo o juramento na OAB. Quem sabe até nos encontramos por aí nas diligências cartoriais, pelos corredores do fórum, Brasil afora. Mas me conta aí, ainda está na sua memória a sensação maravilhosa de conferir que acertamos mais de 40 questões na primeira fase? Uma agonia enorme e um prazer indescritível no final. Sentimento do tamanho da nossa conquista. E não se importe você que tropeçou em alguma tentativa. Vamos juntos apagar essas lembranças. Ou melhor, vamos reescrevê-las lá no seu subconsciente. Porque tenha certeza, o sentimento de vitória apagará qualquer memória desagradável com o exame da ordem. E com toda satisfação, vamos conversar de um assunto que vem ser o seu maior aliado na reta final dos estudos, nos momentos que antecipam o dia do exame e principalmente quando você estiver de cara com aquelas 4 benditas questões e a abençoada peça prático-profissional do 33º exame da ordem. É esse que você vai passar, viu? 33 é a idade de Cristo. Você jamais vai esquecer. Bem, todos nós vimos os nervos se aflorarem, não é? Aquelas vozes pessimistas de insegurança. É essa mesmo? Vai errar essa pergunta ridícula? Nossa, é muita coisa, eu não vou dar conta. Ou para você foi ainda pior? Sentiu aquele suador, uma palpitação? Enfim, é assim para todo mundo. Para alguns mais, para outros menos. Mas a verdade é que todos sofrem com o medo e a ansiedade antes de grandes feitos. Mas que bom que estamos juntos e vamos aprender quais são os pilares que podemos desenvolver para dominar a ansiedade, o medo e até mesmo se libertar de traumas e fobias. Doutor, doutora, eu lembro que tempo é diamante nessa reta final. Então, sem delongas, vamos para o que interessa. Meu nome é Eduardo Benez, sou advogado e parei minhas atividades hoje só para elaborar e gravar com toda a diligência esse vídeo para você. Você que vai prestar a ordem ou quer mais confiança em audiências, colegas acadêmicos. Então, no maior respeito, te peço que anote o que te interessa e releva o que não te serve, porque com certeza vai ajudar outras milhares de pessoas. E tá tudo bem. Sabe por quê? Lá em 2018, tive a graça de passar no exame da ordem aplicando exatamente as ferramentas desses 5 pilares que vamos conversar aqui. E olha, foi logo de primeira. Ainda estava no primeiro trimestre do 5º ano, sequer eu sabia qual seria o tema do meu TCC. Claro que estudei uma tonelada de artigos, assisti vídeos, aulas que pareciam não ter fim. Assim como você, na verdade, assim como todo mundo que está compromissado em passar no exame. E pensando nisso, ficou explícito para mim que o diferencial do aprovado e o não aprovado está exatamente no emocional. Porque estudar, todos estudam. Caramba, são 4, 5 anos de curso. Mais cursinhos intermináveis. Evidente que todo mundo estuda. Foi então que eu conheci técnicas e ferramentas de 5 pilares extraordinários que condicionaram o meu emocional para eu ser aprovado na ordem. Galera, foi uma libertação, uma paz, mas uma paz com diligência. Estava despreocupado para dar total atenção àquelas 80 questões da primeira fase, as 4 benditas questões e a abençoada peça. Justamente porque eu consegui acessar as matérias que eu tinha estudado. Sinceramente, foram 2 dias incríveis. Foi gostoso de vivê-lo, sabe? Doutor, doutora, eu me lembro de uma questão que eu achava que não sabia. Fiz um exercício dos 5 pilares ali na hora da prova e simplesmente eu visualizei, ouvi e até me senti em sala de aula com um professor meu da época da faculdade explicando aquele exato tema. Claro que isso não é absoluto, senão teria gabaritado as provas ao invés de 44 acertos na primeira fase e 7,9 na segunda. Mas convenhamos,
Passar no exame já está de bom tamanho, né? E você me pergunta, maravilha, Eduardo, estou vendo e ouvindo que deu certo, mas quais são esses 5 pilares? Então tá, vamos lá. O primeiro pilar me tornou um vencedor antes mesmo de fazer o exame. É a hipnoterapia. De mãos dadas com a PNL, esse pilar é simplesmente inacreditável. Seu cérebro racional mergulha profundo no seu subconsciente e resolve algumas questões que te deixam livres de traumas, crenças limitantes, que só te atrapalham hoje em dia. Inclusive, separei uma dessas técnicas para fazermos hoje e já colaborar com a sua jornada de aprovação na ordem. Outro pilar é a constelação sistêmica familiar. Ainda pouco conhecido, essa técnica é importantíssima para tudo na sua vida. Meu Deus, e como? Ela tem a capacidade de nos colocar no nosso exato lugar de essência, aceitar diversas vivências não muito agradáveis e ressignificar outras. Técnica de extrema importância para quem vai atuar no direito de família, que, convenhamos, faz parte das áreas de atuação a todos nós recém-formados. O terceiro pilar, importante e extremamente agradável, é a meditação guiada. Traz uma outra roupagem da hipnoterapia. Ela tem uma outra vibe, sabe? Mas também está abraçada com a PNL. O quarto, e não menos importante, é a inteligência emocional comportamental. Através de posturas e mantras, essa abordagem é ainda mais biológica. Tem a capacidade de construir novas sinapses no cérebro e ainda desconstruir outras. Por exemplo, quando aprendemos algo, o nosso cérebro físico cria uma sinapse. Quando alguma situação similar se apresenta para você, seu cérebro usa essa sinapse para reagir à situação. É como se fosse um atalho para ele não ficar gastando energia, sabe? Afinal, caso contrário, ele teria que repensar a mesma situação toda vez e, convenhamos, não teríamos muita inteligência, né? Mas acontece que algumas coisas ficaram mal resolvidas, mal aprendidas nessas sinapses desde a nossa infância. E precisamos resolvê-la agora para termos mais saúde, qualidade de vida, liberdade para sermos o melhor que podemos ser. Nós não conseguimos avançar aqui, mas saiba que as técnicas desse pilar têm o poder de produzir hormônios no nosso corpo. Assim, você fica no controle do seu organismo, que acaba influenciando o seu emocional. É fantástico. O quinto e último pilar, e talvez o mais importante, que me ajudou a conquistar a aprovação no exame e sinceramente me ajuda até hoje, é o PNL. Eu estudei e adaptei as técnicas dessa ciência incrível para modular o meu inconsciente, diminuindo ansiedades, medos e me libertando de crenças e pensamentos limitantes. Em resumo, ele tem o poder de dar um verdadeiro cala-boca no medo e na ansiedade. Assim, conseguimos ter paz. Paz para pensar no que realmente importa e sermos quem realmente podemos ser. E eu quero isso para você também. Nesse caso, advogadas e advogados com domínio próprio e autoconfiança. E eu te faço um desafio. Venha conhecer todas essas técnicas desses 5 pilares comigo. Diligentemente, eu elaborei uma jornada que contém ferramentas extraordinárias que vão te impulsionar a todas as suas metas. Em especial, passar na segunda fase da ordem. Afinal de contas, você já está em um desafio, o de passar no exame. Tenha certeza que com essas técnicas você aumentará muito o seu poder para ser aprovado. Por isso, convido você a também embarcar no desafio Você ADV e com uma condição imperdível, de colega para colega. Mas antes, para você poder ver o que eu estou falando e sentir uma primeira transformação, te convido a fazer uma hipnoterapia. Mas olha só, vamos deixar combinado. Se você perceber o poder disso, saiba que essa técnica foi só um aperitivo. Tem muito mais no desafio. Mas corre, que além do preço ser por tempo limitado, minha equipe é pequena. Por isso, quando chegarmos a 100 inscritos, vou precisar encerrar as contas. Então, depois da prática, corre lá e garanta sua vaga. Logo abaixo dessa página tem um link para fazermos o exercício. Esteja num local tranquilo, sem que ninguém te interrompa e, se puder, utilize um fone de ouvido para potencializar ainda mais essa técnica. E quando você decidir, nos encontramos no desafio Você ADV. Até lá!